Olá, meu nome é Luiz Felipe, sou da turma de Eletrônica 2 e eu vou gravar esse vídeo aqui explicando o funcionamento do nosso primeiro projeto, que é o semáforo de duas vias. E para iniciar essa apresentação, eu vou apresentar os dois principais componentes aqui para o nosso funcionamento do circuito, que são o contador 4017 e o temporizador 555. O 4017 vai ter a função de acionar, de definir a ordem de acionamento dos LEDs, as proporções de tempo que cada LED vai acionar, e o nosso 555 vai ser o que define o tempo real que o LED vai permanecer aceso de acordo com a organização feita aqui no 4017. Então, iniciando pela nossa espinha dorsal aqui do funcionamento, vamos começar pelo 4017, porque é nele que a gente vai definir a sequência de acionamento, a proporção de tempo que cada LED vai permanecer aceso, e assim a gente consegue sincronizar o acionamento tanto dos semáforos de pedestre tanto com os semáforos de veículos. Bom, o 4017 ele é um circuito integrado computador, possui 10 saídas, e ele funciona através de uma entrada de um sinal de clock no seu terminal de entrada. E através do sinal de clock, a gente define o tempo que cada saída do contador vai ser acionada, o tempo que ela vai permanecer acesa, e conforme passar de um ciclo do sinal de clock, ou seja, quando o pulso de clock completar um ciclo, ele vai desenergizar a saída que ele tinha acionado e acionar a saída de baixo. Ou seja, ele vai fazendo uma sequência. Ele começa de Q0, vai para Q1, Q2, Q3 e assim sucessivamente, até chegar na saída Q9, que é a sua 10ª saída. E quando ele chega no final de sua saída, ele reinicia a sua contagem. Porém, a gente consegue reiniciar essa contagem quando o usuário determinar através do terminal de Master Reset, que seria esse aqui. Quando a gente aplica nível lógico alto no terminal de Master Reset, ele reinicia a contagem, independente da onde que esteja a contagem do contador. E através desse princípio, a gente organiza os nossos semáforos. Aqui temos o semáforo da via principal, e aqui o semáforo da segunda via. E foi definido da seguinte forma: o semáforo verde, o LED verde do primeiro semáforo da via principal vai ter 3 intervalos de tempo, o amarelo, um intervalo, e o vermelho, 2 intervalos de tempo. Esse tempo é definido pelo ciclo do sinal de clock, ou seja, através de mencionando o nosso circuito 555, que está no modo astável para gerar os sinais de clock. Através dos elementos resistivos capacitivos do circuito, a gente consegue determinar o tempo de ciclo, que vai ser o tempo que cada saída aqui fica energizada. Nesse caso, ele está dimensionado para aproximadamente 10 segundos, ou seja, cada saída vai permanecer acesa por 10 segundos. E conforme a organização feita aqui do semáforo, o verde vai permanecer por 30 segundos, o amarelo por 10 e o vermelho por 20. E cada saída do nosso contador aqui é conectada a um diodo para evitar que a corrente volte para dentro do CI e o CI acabe danificando. Porque como a saída está chegando aqui no mesmo ponto, as 3 saídas estão chegando em um LED só, quando a primeira saída estiver energizada, existe a chance da corrente retornar para o CI de volta, e a chance de danificar o CI. Então a gente usa esse diodo para evitar que isso aconteça mais por segurança. E para fazer o circuito da segunda via, a gente reaproveita os sinais da primeira via. A gente puxa os sinais de acordo com o tempo e a ordem de acionamento que a gente definiu. Nesse caso, na segunda via, vai acionar primeiro o sinal vermelho por 40 segundos, o verde por 10 e o amarelo também por 10 segundos. E se a gente observar aqui, a gente não usou todas as saídas. Aqui, conforme a gente consegue ver nas coresinhas, a gente não usou todas as saídas do contador. E para
a gente não fazer ele contar até o final e ficar um grande intervalo de tempo sem o circuito funcionar, com o circuito com os LEDs desligados, a gente conecta a saída seguinte do que a gente tinha utilizado. Por exemplo, a gente finalizou na saída Q5, a gente seleciona a saída Q6 e conecta ela no reset do circuito, do contador. Dessa forma, quando ela acionar, ela já reinicia automaticamente o circuito. E o mesmo princípio, de forma idêntica, é aplicada aqui no semáforo de pedestre. A gente recebe o mesmo sinal de clock aqui do 555 para o sinal de clock aqui do 4017, do semáforo de pedestres. No caso, foi feita a separação só para não sobrecarregar e ficar muito difícil a passagem de trilhas na hora da montagem da PCI. Daí a gente separa em dois 4017, recebendo o mesmo sinal, resetando junto. Vou até explicando aqui uma alteração que aqui não tem, mas os terminais de reset dos 4017, eles estão conectados entre si. Eles estão conectados dessa maneira. Nesse caso aqui a gente não precisa dessa conexão e na prática foi feito dessa forma, para quando um contador resetar, ele já reseta automaticamente o outro. E também aqui foi adicionado um botão conectado ao mais ECC para garantir o reset perfeito, que a gente pode, toda vez que energizar o circuito, resetar e garantir que ele funcione de forma 100% sincronizada. E o mesmo princípio vale aqui para o pedestre. No caso, a gente seleciona os intervalos de tempo. No caso, para o pedestre 1 foi determinado por 40 segundos de tempo desligado e 20 segundos para o sinal aberto aqui, para o sinal fechado para o pedestre e aberto por 20 segundos. E para o pedestre 2 é a mesma lógica, seguindo o princípio aqui, a gente aproveita as saídas do primeiro, os sinais do primeiro e só define o tempo de acionamento e as cores de cada LED. Dessa forma, se a gente for simular, que vamos simular o circuito, esperar um pouquinho, aqui. Nós temos o circuito funcionando. Ele foi definido para 1 minuto de simulação. Eu vou dar uma acelerada porque ele demora um pouquinho. Talvez eu nem acelere, dependendo do tempo do vídeo, o tamanho do vídeo. Mas eu vou deixar aqui correndo a simulação e a gente consegue comprovar aqui o tempo de simulação correndo aqui embaixo, que ele funciona com 1 minuto certinho, ou algo bem próximo de 1 minuto. Aqui, ó, ele já, por volta dos 35 segundos, ele comutou para o LED amarelo. Aqui permanece no vermelho. E aqui ele chega no LED vermelho, na via principal. O LED verde acionado na segunda via. E a gente tem a comutação aqui dos semáforos de pedestre, conforme aqui a via principal está com o carro no vermelho e o pedestre está liberado para seguir, já que a gente tinha o verde acionado e está bloqueado para o pedestre da segunda via. Aqui no amarelo a gente também tem o tempo bloqueado e agora ele vai reiniciar a contagem e reiniciar o circuito. Aqui, ó, reiniciou por volta de 1 minuto e 3. Se a gente for somar os intervalos de tempo, dá por volta mais ou menos de 1 minuto, tempo definido aqui pelos 6555, no modo astável, responsável por determinar o intervalo de tempo que cada saída vai permanecer ligada. E esse é, através de simulação, o projeto do semáforo de 2 vias. E agora vamos passar para a parte prática, que é a parte da maquete da placa de circuito. Aqui para a nossa maquete, temos uma tábua representando as nossas vias, as nossas ruas, e nela vão ser conectados os nossos
semáforos. Aqui temos um semáforo. Eles são feitos com placa universal, placa padrão. Aqui temos o de pedestre, o principal. E eles são feitos com cabos de rede. Vou colocar aqui em cima, acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Vamos lá. São feitos com cabos de rede soldado nos LEDs. E nas pontas dos cabos de rede nós temos conectores. Esses conectores aqui vão ser conectados na nossa placa de circuito impresso. Na nossa placa de circuito, né? Melhor dizendo. E na tábua a gente passa esses fios por esse buraco aqui. Deixa eu ver se consigo passar certinho aqui. Na hora de montar, a gente passa os fios. Esse aqui é um fio maior. Vamos tentar passar aqui. Não sei se vai dar de passar tudo, mas ele passa todos os fios aqui dentro. E a gente fixa ele dessa maneira aqui assim. Fixou. Obviamente todos os fios vão estar passados aqui por dentro. Aqui é só uma explicação rápida aqui da nossa maquete. Mas, além desse semáforo, a gente tem o semáforo da outra via aqui. Ele fica para o outro lado, né? E ele vai ficar posicionado ao lado desse aqui. Eu não vou conseguir passar tudo aqui enquanto estiver filmando. Deixa eu ajeitar aqui melhor. Aqui. Agora vai caber mais bonitinho. Aí, perfeito. Obviamente os fios vão estar passados aqui por baixo. Quando eu montar o circuito para mostrar ele funcionar, ele vai estar bonitinho. Mas a princípio, essa aqui é a montagem da nossa maquete. Agora eu vou passar para o coração, para a parte principal, que é a nossa placa de circuito. E aqui temos a nossa placa de circuito, com o circuito do semáforo. Aqui, na parte de trás estão feitas as soldas dos sinais que vão para os LEDs, sinais dos temporizadores, dos contadores. Aqui por cima também temos fios, né? Fios de cobre aqui esmaltado, que fazem a conexão por cima da placa para conectar os outros diodos, os outros LEDs, que vão receber o mesmo sinal do sinal da via principal, por exemplo. O da segunda via vai receber o mesmo sinal, e para isso é utilizado esses fios aqui para evitar qualquer problema em relação à passagem de trilha ou coisa do tipo. Daí a gente passa alguns sinais aqui por baixo, a maior parte deles, e alguns a gente passa aqui por cima e fica bem legal. Aqui nós temos um dos estágios aqui, são 3 estágios, nesse caso são 3 estágios. Aqui a gente tem um estágio de temporização no nosso circuito, que vai ser responsável por definir o tempo de cada saída do contador, conforme foi dito antes. Aqui a gente tem resistores de 47K, um capacitor de 100 microfarads aqui, que vai dar o tempo nosso de 10 segundos por ciclo, ou seja, cada saída vai ter 10 segundos de tempo ativado. Aqui um capacitor de acoplamento, apesar que a frequência não seja alta, por garantia foi deixado. Aqui a gente tem o nosso primeiro 4017, que vai ser responsável pela via de veículos. Aqui vai ser responsável pelo semáforo dos veículos. No caso, aqui a gente tem as 3 primeiras saídas indo para o LED. No caso, vai ser a via principal, vai ser o LED verde. Aqui, esse único diodo é uma única saída, que vai representar o nosso LED amarelo. E essas duas aqui vão representar o nosso LED vermelho, como foi mostrado lá no esquemático. Esse aqui, no caso, é a nossa via principal. E ambos chegam aqui nesse conector, um conector padrão para jumper, né? E aqui cada conector tem, no caso aqui temos 3 LEDs, né? Mas aqui temos 4 para conectar o terra de cada LED aqui. Cada uma desses conectores aqui vai ter um pino a mais responsável pelo aterramento do circuito de LED. Aqui do lado a gente tem o circuito da segunda via, né? Que vai aproveitar o sinal dessas vias da via principal para contar o seu tempo, conforme foi dito lá no vídeo explicativo lá no Proteus. Aqui temos 40 segundos, aqui já é o LED vermelho, aqui temos o LED verde e aqui temos o LED amarelo. E aqui temos, desse lado aqui, é o pino de alimentação, 5 volts, aqui no lado esquerdo. E no lado direito aqui, perto do capacitor, a gente tem o terminal de GND, o terminal de aterramento do circuito.
Para garantir que o circuito funcione adequadamente, foi feito uma conexão comum entre os sinais de clock que sai do nosso 555 aqui e os terminais e o sinal de reset desse contador foi conectado aqui nesse outro contador. Esse aqui é o circuito, no caso, para os semáforos de pedestre, certo? Ou seja, o sinal de clock que sai daqui e entra neste contador aqui é o mesmo que entra neste contador aqui. E o sinal de reset, que foi determinado para a sexta saída, né, como a gente viu ali, a sexta saída, a saída Q6, foi conectada ao pino de reset desse contador, e o pino de reset desse contador está ligado junto com esse aqui. Ou seja, quando eu reseto esse contador, esse aqui reseta ao mesmo tempo. E para garantir um sincronismo perfeito, antes da gente energizar o circuito, a gente pode utilizar esse botão que está conectado entre o reset e o mais VCC, e assim a gente dá um pulso de reset nos dois contadores ao mesmo tempo para garantir um sincronismo perfeito entre eles. E aqui a gente tem o circuito de pedestre, que vai seguir exatamente o mesmo princípio do circuito dos veículos, das vias principais, e com a única diferença que vai ser a quantidade de LEDs, vai ser um LED a menos no caso, e o tempo aqui definido pelas saídas vai ser diferente. Aqui nesse caso, como são pares, né, são tempos iguais, né, a única diferença vai ser a ordem de acionamento. Aqui tanto faz eu conectar ou da via 1 aqui ou aqui, e a mesma coisa via 2, mas o princípio vai ser o mesmo, o tempo vai ser o mesmo, eu só tenho que definir a ordem que os LEDs vão ser conectados aqui. E essa é a visão geral da nossa placa de circuito. Esse aqui é o circuito montado, a maquete montada no caso. Aqui temos os semáforos, né? Os postes. Aqui temos a nossa segunda via. Aqui temos a via principal, que é a nossa maquete simbolizando as ruas. E aqui embaixo a gente tem a nossa alimentação. No caso a gente tem 5 volts aqui por cabo USB, mas poderia ser uma fonte normal, e banana, jacaré de 5 volts conectar aqui nos terminais. Aqui a gente usou os jumperzinhos para conectar o mais VCC e o GND. E ali embaixo a gente tem os nossos semáforos conectados, certo? Já na configuração de acionamento, de ordem correta. E eu vou ligar aqui o USB e já vamos energizar o circuito, aqui, certo? Funcionando. E eu vou apertar aqui embaixo o nosso botão de reset. Resetou, antes ele estava na amarela, agora ele foi para o verde, certo? E aqui temos o circuito funcionando bonitinho. Aqui, ó, vermelho aceso para a via 2 e o pedestre sendo o verde também aceso. Aqui na nossa via 1 temos o verde aceso e o vermelho para o pedestre. Se a gente aguardar um pouquinho, tentar deixar aqui assim, que eu acho que deve ver simultâneo todos, talvez. Aí, ó, chegamos no amarelo aqui na via 1, ainda está vermelho lá na via 2. Aqui trocou, e aqui temos o verde na via 2, perdão, e vermelho para o pedestre, certo? Ó, chegamos aqui no amarelo, aqui, e mais um pouco ele chega no vermelho, voltamos para o verde aqui no pedestre, voltamos aqui para o verde na via principal, e vermelho para o pedestre na via principal. E aqui o circuito funcionando perfeitamente.